se preparando para o fim. Não seja mais enganado. A paz de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo seja na sua vida. Meu nome é Antônio Queiroz e hoje eu quero falar com você sobre a morte do corpo e a morte eterna. Como perseverar até o fim. E antes eu peço que você deixe aí aquele like e compartilhe o link desse vídeo. E se você deseja receber uma notificação em seu celular todas as vezes que eu postar um vídeo aqui, é só você se inscrever aqui no canal e ativar o sininho. E todas as vezes que eu postar um vídeo, o YouTube ele enviará uma notificação para você no seu celular. Caso você não esteja recebendo as notificações desse canal aí no seu celular, verifique se você é inscrito e se o seu sininho está ativado em todas as notificações. Que Deus abençoe a sua vida. Bem, então vamos agora ao tema de hoje. Hoje eu quero falar com você, irmão e irmã em Cristo, que tem vivido assombrado e assombrada com os eventos finais que o mundo tem vivido. O que mais eu tenho visto hoje são cristãos com medo da tribulação, da marca da besta e da perseguição contra o povo de Deus. Então eu espero que esse vídeo possa te encorajar e trazer paz e tranquilidade em dias tão difíceis como esses. O Eterno disse que o seu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus. Também eu me esquecerei dos teus filhos. Todo cristão que tem medo do fim do mundo é porque ele não conhece a verdade. E quando não se conhece a verdade, você não tem preparo e nem conhecimento para entender e suportar o que está por vir. O fim do mundo, a marca da besta, o governo do anticristo, a perseguição ao povo de Deus, essas coisas só tem medo quem não está preparado espiritualmente. E por isso você deve conhecer as Escrituras para que você esteja preparado tanto no material como no espiritual. Fazer vistas grossas para as Escrituras ou fingir que tudo vai ficar bem não vai resolver nada. Ao contrário, vai pegar muitas pessoas de surpresa através do engano e da mentira. Eu quero aqui reforçar alguns ensinamentos que Cristo passou e o que as Escrituras revelam acerca do fim. Eu tenho visto muitos cristãos preocupados com tudo o que está acontecendo e com tudo o que está por vir. Para quem duvidava da palavra de Deus e achou que esses dias nunca chegariam, hoje estamos presenciando a cada dia o cerco se fechando, não só no meio do povo do Senhor, mas em toda a terra. Satanás está furioso e tem sede de destruir o maior número de pessoas que ele puder. Cabe a cada um de nós nos revestir das armaduras celestiais e estar firmes para o grande combate. Porque de braços cruzados não se vence uma guerra. O mal ele tem prosperado porque eles sabem a quem eles servem. Mesmo assim, eles colocam as mãos na massa e não esperam tudo de braços cruzados. Já no meio cristão, a maioria são acomodados, acham que Deus tem que resolver tudo, enquanto muitos cruzam os braços e entregam para Deus. Não usam os talentos que o Senhor deu. Mas chegando também o que receberam um talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: Mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse receberia o que é meu com os juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem os 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Aqui na parábola dos 10 talentos, o Senhor Jesus ele mostra claramente o que acontecerá com aqueles que recebem os talentos de Deus e não faz nada com eles, e entrega para Deus sem obras e sem frutos. Os talentos aqui representam os dons, a virtude, o conhecimento, a autoridade espiritual. Tudo o que você recebe de Deus é considerado um talento, um dom, e isso deve ser usado a favor do reino de Deus. O Senhor ele fez um concerto contigo, não foi só para te salvar, mas também para que você dê fruto e ajude a espalhar as boas novas e o reino de Deus, a verdade da sua palavra por onde o Senhor te enviar. Aqui para cada servo o Senhor deu uma quantidade diferente de talentos. A uns ele deu mais e a outros ele deu menos, mas todos eles foram recompensados da mesma forma. Já o que recebeu apenas um talento, enterrou para não ter responsabilidade com as coisas de Deus. E é isso que acontece hoje. A maior parte dos cristãos buscam a Deus para si só, para viverem bem, para terem uma boa casa, um bom carro, um bom casamento dos sonhos, e depois ainda querem ser salvos. Mas aqui o Senhor mostra que os talentos que
recebemos, os dons, as virtudes, o conhecimento, não devemos enterrar como fez aquele mau servo. Muitos cristãos, infelizmente, têm escondido os seus talentos e deixado de multiplicá-los. A necessidade em salvar almas é grande, mas os ceifeiros são poucos. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Devemos orar a Deus que envie mais ceifeiros, que desperte outros que estão dormindo, querendo se alimentar somente a si, mas esquecem do seu próximo. Deus, ele não te chamou só para te salvar, mas também para que você dê fruto, para que você ajude os outros ceifeiros a juntar a seara do Senhor. Continuando aqui, muitos que têm medo do fim e dos últimos acontecimentos é porque ainda estão mais na carne do que no espírito. São pessoas vazias de Deus e de conhecimento espiritual, por isso não estão preparadas para o pior que está por vir. Não aprenderam o que realmente Cristo ensinou, não conhecem as Escrituras como elas realmente são, por isso muitos têm medo. Veja o que Cristo alertou acerca do fim aos seus escolhidos. Então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Eu te convido agora a examinar essa passagem comigo. Aqui Jesus está falando acerca dos últimos dias. Então percebam que Jesus ele não disse que o seu povo seria levado ou arrebatado antes dessas coisas. Ao contrário, ele falou a verdade. Ele nunca enganou os seus servos com falsos discursos ou dizendo o que a carne queria ouvir. Ele sempre pregou a verdade. O que hoje muito crente tem dificuldade de aceitar é o que Cristo sempre pregou. Por isso os seus discípulos e apóstolos, eles não tinham medo da morte física, porque eles foram ensinados e preparados corretamente, de acordo com o Mestre Jesus, e não por meio de falsos profetas. Olha como Jesus é claro e prega a verdade. Então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Jesus disse isso aos seus discípulos e nenhum deles o deixou de seguir por essas verdades tão duras de ouvir nos dias de hoje. E sabe por que nenhum dos seus discípulos tinha medo da sua pregação, mesmo sabendo da perseguição que os aguardavam por causa de Cristo? Porque o Senhor Jesus escolheu a dedo cada um dos seus discípulos. Ele sabia que aqueles que ele escolheu eram homens valentes, que levariam os ensinamentos que eles receberam pelos 4 cantos da terra. Custasse o que custasse, ainda que precisasse morrer por Cristo. O único que traiu Jesus foi Judas, mas que era preciso para se cumprir o que foi escrito. Quando a gente fala do fim e dos acontecimentos terríveis que virão sobre a terra, da grande tribulação, muitos não querem dar ouvidos, porque não aceitam passar por isso, mas aceitando ou não, a palavra vai se cumprir. Por isso a importância em se preparar. Agora continuando, veja o que mais o Senhor diz. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Aqui Jesus se refere à igreja, ao seu povo. Muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. É o que acontece hoje no meio do povo de Deus, porque uns pregam a verdade, enquanto outros não aceitam. É a divisão que tem que haver para se manifestar a verdade. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Por que enganarão a muitos? Porque esses falsos profetas, eles profetizam e pregam o que Deus não mandou profetizar e nem pregar. Pregam aquilo que você deseja ouvir, não o que o Senhor mandou falar. E por isso o povo é enganado. É por isso que hoje o povo não entende, porque vem pregadores pregando bênçãos, paz e prosperidade, enquanto o mundo está mergulhado no caos. Quando você examina as Escrituras e vê tudo o que está acontecendo, você consegue enxergar os falsos profetas. Eles nunca vão te pregar a verdade, porque nem eles aceitam. São poucos cristãos que aceitam sofrer e serem perseguidos por Cristo. Eles ensinam errado, querendo que você acredite que Cristo pagou o preço por você na cruz, mas esquecem de ensinar que Cristo pagou um preço para salvar a sua alma e não a sua carne. Jesus é bem claro e nunca escondeu do seu povo que não seria
fácil, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aqui Jesus incentiva a todos que buscam a salvação a perseverar até o fim, não só em segui-lo, mas em suportar a aflição dos últimos dias. Vejam aqui nessa passagem, no verso 13, que Jesus fala isso na sequência, logo depois dele dizer que muitos serão odiados, atormentados e até mortos por causa do seu nome. E mais pra frente aqui ele nos incentiva a perseverar até o fim. Conforme o cerco vai se fechando contra os verdadeiros adoradores, muitos cristãos têm demonstrado medo, tanto da perseguição quanto da morte. Então vamos ver como encarar tudo isso pela fé sem temer e sem deixar se abater pelos acontecimentos finais dos últimos dias. Quando a gente entende que a promessa da salvação é para a alma e não para a carne, então começa um processo de preparação. Muitos não estarão aqui quando Cristo voltar, outros morrerão durante a tribulação e outros conseguirão passar pela tribulação e serão arrebatados em nuvens de glória quando o Senhor aparecer. Porém, até os que foram arrebatados terão que abandonar o seu corpo para subir com Jesus. As Escrituras mostram que esse corpo corruptível, ele se transformará em um corpo de glória no momento do arrebatamento. Eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Nessa passagem, o apóstolo Paulo revela o mistério do arrebatamento e como será no exato momento do arrebatamento. Os que forem arrebatados terão o privilégio de subir ao céu sem terem que passar pela morte física, mas serão poucos, porque para ser arrebatado é preciso estar vivo após a tribulação e não ter recebido a marca da besta na mão e nem na testa. Muitos serão purificados durante a tribulação, outros morrerão durante a tribulação, mas não negarão ao Senhor Jesus, e a outros o Senhor vai dar a graça de chegar ao final da tribulação para auxiliar os pequeninos do Senhor e combater o reino do anticristo na terra. É bom observar que quando se refere à noiva de Cristo, a igreja, não se trata apenas dos vivos, mas também dos milhares que morreram em Cristo e morreram salvos. Quando o Senhor Jesus vier, ele ressuscitará uma parte da igreja que morreu no corpo, porém estão salvos, e depois ele juntará a outra parte arrebatando nos ares e formando a igreja fiel e eleita nos quatro cantos da terra. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Veja que ao final do texto o apóstolo Paulo manda todos os irmãos se consolar uns aos outros com estas palavras. Por que Paulo disse isso? Porque Paulo ele sabia que quando o fim estivesse próximo, muitos iam temer, muitos irmãos iam se acovardar quando vissem os sinais do fim aparecerem. Tanto Jesus como os apóstolos ensinam que nós devemos olhar além da carne, além do mundo material e sempre manter viva a fé e a esperança nas promessas de salvação do Senhor Jesus Cristo. Enquanto para alguns cristãos o fim do mundo é motivo de alegria por mostrar que a vinda do Senhor está próxima, para outros é motivo de tristeza e angústia por não estarem preparados para certos acontecimentos. Esse medo que vemos por parte de alguns cristãos é o reflexo da falta de preparo que as grandes denominações não tiveram o cuidado em dar aos seus membros. Passaram anos pregando promessas de bênçãos, paz e prosperidade, mas não se importaram em pregar o fim, a perseguição e a tribulação que Cristo e os apóstolos pregaram e ensinaram aos irmãos a conservar a fé e a esperança em uma glória futura. A fé que os servos do passado exerceram nas promessas de Cristo excedeu ao medo, foi mais forte do que o medo da morte física. A preparação do Evangelho, as armaduras celestiais, quando bem usadas, faz com que você ultrapasse as barreiras da física espiritualmente falando. E ainda que você esteja em um corpo carnal, o teu interior, os teus desejos e sentimentos são revestidos pelo poder do Espírito Santo de Deus e automaticamente você fica preparado e preparada para tudo por amor a Cristo. A força, a coragem, a ousadia não vem da carne, vem do Espírito. Se
Se você tem medo do fim, da perseguição, do anticristo, da grande tribulação, comece a ser mais espiritual, se apegue mais às escrituras, se revista mais do poder de Deus, das armaduras celestiais, que com certeza esse medo fugirá de você. E o que hoje você não quer nem ouvir falar, você vai querer conhecer mais e mais para estar preparado para a grande batalha espiritual. Eu vou dar aqui alguns exemplos nas escrituras de homens de Deus de carne e osso como eu e você, que não temeram diante da morte, porque o Espírito do Eterno os tomou ali no último momento. Sansão foi um desses homens que, ao se deparar com o sofrimento nas mãos dos filisteus, ele rogou a Deus que lhe enchesse do seu espírito para que ele se vingasse dos filisteus. E pela coragem e força que Deus o enviou do alto, ele não temeu e derrubou o templo de Dagom, matando os filisteus e morrendo junto com eles. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço-te que te lembres de mim e esforça-me agora só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio em que se sustinha a casa e arrimou-se sobre elas com a sua mão direita numa e com a esquerda na outra. E disse Sansão: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia. E foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que matara na sua vida. Vemos que foi preciso que o Eterno revestisse Sansão de poder e coragem para que ele enfrentasse a morte. Daniel também ele preferiu enfrentar a morte do que negar a Deus. Mesmo não tendo morrido, Daniel não demonstrou medo algum quando o rei ordenou que ele fosse lançado na cova dos leões. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E foi trazida uma pedra e foi posta sobre a boca da cova. E o rei a selou com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que se não mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. E pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. E falando o rei, disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Observem aqui nessa passagem que o rei estava mais preocupado com Daniel do que ele mesmo. E Daniel, ao invés de mostrar medo ou desespero, estava tranquilo e ainda consolou o rei, pois Daniel sabia que o rei não queria o seu mal, mas foi obrigado através de um decreto a dar essa ordem contra ele. Daniel era servo de Deus, ele orava várias vezes ao dia, jejuava, e por isso ele tinha preparo para enfrentar qualquer adversidade que aparecesse. Uma outra situação em que os servos de Deus tiveram que passar por uma grande provação aconteceu com os 3 homens lançados na fornalha de fogo ardente, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles se recusaram a obedecer o rei e adorar a sua imagem, e por isso o rei Nabucodonosor ordenou que eles fossem lançados no fogo. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então aqueles homens foram atados com as suas capas e seus calções e seus chapéus e suas vestes e foram lançados dentro do forno de fogo ardente. E estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro do forno de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa. Falou e disse aos seus capitães: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta do forno de fogo ardente, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Essa passagem ela mostra que esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles andavam em plena
comunhão com Deus, e eles não temeram a fornalha ardente, porque conheciam o Deus que servia. Eles sabiam que de alguma forma Deus os livraria ou daria forças para que eles suportassem a morte sem ser preciso negar ao Eterno. Sem falar em Enoque, Elias, entre outros no Velho Testamento, que enfrentaram a morte por amor ao Criador. Uns morreram e outros foram livrados, mas todos eles permaneceram firmes até o fim. Já no Novo Testamento temos também outros homens de Deus que morreram e foram perseguidos por amor a Cristo. Estevão foi o primeiro mártir na era cristã. Mesmo sendo apedrejado, ele manteve a sua comunhão com Deus. Em um momento que devia ser de terror, ele só contemplava a glória de Deus. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. É interessante observar nessa passagem que Estevão ele estava cheio do Espírito Santo, o que comprova que até na hora da separação da carne o Espírito Santo auxilia, dando forças e coragem. Estevão ele estava tão tomado pelo Espírito Santo de Deus que parecia nem sentir a dor das pedradas e se manteve em comunhão e fixando os olhos no céu, ele viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E mesmo sendo apedrejado, Estevão ainda conseguiu orar a Deus, entregar o seu espírito e ainda pedir que o Senhor não imputasse àqueles homens aquele pecado. Vemos que a misericórdia, a caridade, além da força e coragem, tomaram Estevão, e morreu sem negar a Deus e nem se acovardou. Eu poderia aqui dar outras referências bíblicas, mas para que o vídeo não fique mais longo do que já está, eu quero finalizar com a morte de Cristo. O Filho de Deus, ele também foi prova do sofrimento e aflição que alguém pode passar por amor ao reino de Deus. O Senhor Jesus, ele veio para fazer a vontade do Pai, e a vontade do Pai era que ele morresse como sacrifício pelos pecados de todos, e assim trouxesse a oportunidade de que todos que crescem e se batizassem fossem salvos. Mesmo Jesus, sendo Filho de Deus, ele morreu na carne, ele sentiu medo e orou a Deus para que passasse dele aquele cálice, e ao ser revestido pelo Espírito, ele foi consolado e recebeu forças para continuar a sua caminhada para o Calvário. Então lhes disse: A minha alma está cheia de tristeza até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos, e disse a Pedro: Então nem uma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez orou, dizendo: Meu Pai, se este cálice não pode passar de mim, sem eu beber, faça-se a tua vontade. E voltando achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: Dormi agora e repousai, eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Essa passagem ela mostra os momentos de medo, angústia e aflição que tomaram o Senhor Jesus antes de sua morte. Porém, buscando o Pai em oração por 3 vezes, ele já estava preparado para continuar o último capítulo da sua missão na terra como homem. Eu quero que vocês observem uma coisa que Jesus disse aqui, que serve para todas as outras referências que eu dei. Olha o que Jesus disse aos seus discípulos: Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Aqui Jesus ele se referia à morte da carne. Ele sentiu fraqueza naquele momento, porque apesar de ser filho de Deus, ele habitava em um corpo carnal. Mas aqui ele ensinou que o espírito do homem sempre está pronto para a morte, porque a morte da carne é a libertação do espírito. E todos os outros homens de Deus que morreram por amor a Deus e que enfrentaram a morte estavam mais no espírito do que na carne. E a comunhão com o Eterno através do Espírito Santo de Deus é que vai fazer o povo de Deus vencer e chegar até o fim. Pois dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará, mas o justo viverá pela fé. Contudo, se retroceder, minha alma não se agradará dele.
Nós, entretanto, não somos dos que regridem para a perdição, mas sim dos que creem e salvos seguem avante. São essas as verdades que fazem um servo e uma serva de Deus saber do fim e se preparar para ele sem medo, mas na certeza de que passemos o que tivermos que passar, o Espírito Santo de Deus e o Senhor Jesus estará conosco até o fim. Enquanto hoje nas grandes denominações vemos uma banalização das Escrituras Sagradas e uma manipulação do Evangelho da salvação, trocado por um Evangelho de bênçãos e prosperidades materiais, as Escrituras nos ensinam a se preparar e manter firme a esperança na salvação. Agora, para terminar, veja como o apóstolo Paulo nos ensina a nos preparar para a batalha espiritual. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo isso, ficar firmes. Como podemos ver, desde que nascemos até o dia em que partimos, o nosso maior objetivo é conhecer a verdade e nos revestir das armaduras celestiais para vencermos as astutas ciladas do diabo. Infelizmente, esse tipo de ensinamento dificilmente se vê nos templos, porque não agrada tanto a carne, mas com certeza alegra o espírito e te transforma num verdadeiro soldado de Cristo. Bem, eu espero que esse vídeo ele ajude você a entender que quando eu falo do fim dos últimos acontecimentos, é para que você venha ter conhecimento e preparo e possa estar firme no dia mau. As outras coisas, como bênçãos e prosperidade material, é algo que beneficia a carne e não tem valor algum espiritual. Não prepara ninguém para nada. São necessidades que todo ser humano tem. Nós, como cristãos, devemos buscar primeiro o reino dos céus e as demais coisas serão acrescentadas. E para se buscar o reino dos céus, é preciso nos preparar para a batalha, porque um exército de soldados covardes não tem como vencer uma guerra. Para finalizar, a única morte que o Senhor Jesus ensinou a temer foi a morte eterna da alma e não a do corpo. E digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo e depois não tem mais o que fazer, mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim vos digo, a esse temei. O que temos visto hoje é muito crente com medo da grande tribulação, com medo de passar fome, com medo da marca da besta e com medo da perseguição. Mas se esquecem que quem procurar salvar a sua vida, ou seja, quem se preocupar em salvar a sua carne, corre o risco de perder a sua alma, pois muitos aceitarão o governo do anticristo e a sua marca para não padecer na carne. Por outro lado, quem perder a sua vida, ou seja, quem perecer por amor a Cristo, salvar-se-á. Isso significa que muitos que tentarem salvar suas vidas humanas por medo, ainda que vá contra o que Jesus ensina, perderá o direito à salvação, e muitos que forem firmes até o fim, mesmo que morrerem no corpo por amor a Cristo, será salvo. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os seus santos anjos. Essa é a verdade, não tem outra. Esse é o Evangelho de preparação e salvação que Cristo e seus apóstolos trouxeram ao mundo há mais de 2000 anos atrás. E hoje, às vésperas do fim, onde os templos religiosos deveriam reforçar esses ensinamentos, eles estão mais preocupados em alienar mais ainda os fiéis, prometendo bênçãos, prosperidade e paz, e não esquecendo de encher os cofres através de coletas e ofertas dos que não conhecem as Escrituras, porque quem conhece não cai nessas pregações com bases em interesses financeiros. Aquele que permanecer firme com Cristo e na verdade das Escrituras sagradas, com certeza o Senhor não deixará faltar o pão, nem a roupa e nem o teto para você repousar a sua cabeça.
Esse é o vídeo de hoje. Que Deus abençoe a sua vida. Eu peço que, se você gostou, deixe aí o seu like e compartilhe o link desse vídeo nas suas redes sociais, para que mais pessoas sejam alcançadas pela verdade das Escrituras e pelo Evangelho da preparação. E se você desejar receber os próximos vídeos postados aqui, é só você se inscrever aqui no canal e ativar o sininho em todas as notificações. Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.